Bom dia. Se alguém me perguntar se eu sou contra congregar, eu diria logicamente que não. Jesus, ele não congregava em um lugar que você pensa que ele congregava. Jesus, ele foi à sinagoga aos 30 anos e leu o livro do profeta Isaías 61 e disse: "O Espírito do Senhor é sobre mim." E eles ficaram irados naquele lugar que eles a têm como sagrado. E levaram Jesus até um penhasco para o matá-lo. E Jesus se ocultou-se e passou no meio deles. Jesus se congregava no Getsêmani, naquele jardim. Jesus se congregava onde eles queriam se reunir. Jesus deixou bem claro para a mulher samaritana quando ela disse para ele: "Aonde devemos adorar?" E ele disse: "Não é nem em Jerusalém e nem lá no Monte Gerizim, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, sem limitação geográfica." As reuniões de Jesus eram na praia, aonde ele quisesse se reunir. Quando ele deu o brado de vitória, dizendo: "Está consumado", lá no Gólgota, o véu do templo lá embaixo em Jerusalém foi rasgado de alto a baixo, dizendo: acabou essas limitações geográficas, esse lugar santo que só vocês têm acesso. Congregar é bom quando o congregar não vem debaixo de organização de liturgia religiosa. O congregar é se reunir entre 2 ou 3 ou mais em torno do nome dele. Aí sim, a presença, aonde estiver 2 ou 3 reunidos, ali eu estou. Nós somos o verdadeiro templo e o verdadeiro santuário, a verdadeira morada de Deus. Nós somos a habitação de Deus, o templo de Deus. Eu sou contra esses lugares sagrados, que eles a têm como sagrado, e que não pode deixar de ir nesses lugares sagrados, porque se deixar de ir nesses lugares sagrados, eles vão perder a fé. E quando se vai a uma reunião, a um culto, ele diz assim: vamos ter um encontro com Deus, vamos na casa do Pai. Mas como assim? Se Deus já é a sua habitação, se você já é o templo, a morada, o santuário dele, como que você vai ter o encontro com ele num lugar geográfico, pois sendo você o verdadeiro templo de Deus? Não tem lógica. Então, quando se vai ao culto, se vai a uma reunião em torno do nome de Jesus, o nosso encontro é com as pessoas. E todas as pessoas que são habitação do Espírito, são habitação de Deus, são morada de Deus, são santuário de Deus, se reúne em torno do nome dele para adorar a dele, e a presença dele é real, porque nós já somos a sua habitação. Deus não vai vir depois que nós chegarmos a esse lugar determinado, essa casa de Deus, esse templo sagrado que você acha que é sagrado. Sagrado é você
que foi lavado, remido no sangue de Jesus Cristo. Você é o lugar santo dos santos, aonde o Espírito Santo habita. Fora de você, você é o átrio. Na sua alma, você é o lugar santo. E no seu espírito, você é o lugar santo dos santos, aonde habita a consciência, o Espírito Santo, que te dá esta consciência, essa certeza, essa convicção da sua habitação nele e ele com você. Juntos estamos mesclados, batizados em um espírito, formando um corpo espiritual. Eu sou contra congregar esses lugares que eles idólatram. Eles ficam idolatrados para esses lugares. E que na realidade não se deve idolatrar esse lugar. Isso é até pecado, idolatrar um lugar assim. Eu sou contra. É a idolatria também das pessoas aos líderes. E atém os seus líderes como cobertura espiritual, como aquele lugar como cobertura espiritual. Paulo disse para a igreja de Coríntios, aonde ele congregava, entre pessoas. Os apóstolos também se reuniam entre pessoas, nas casas dos irmãos. Paulo disse para aquele grupo, quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Cefas? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus dá o crescimento. Não existe maior e nem menor no reino de Deus. E aquele que quer ser o maior, seja o serviçal de todos, seja aquele que está preparado para servir e não para ser servido. Então você não pode idolatrar pessoas que se acham superior a você. Seu verdadeiro pastor é Jesus Cristo, aquele que deu a sua vida por você. O que eu sou contra são as pessoas idolatrar a sua denominação, a sua instituição. E eles defendem a sua instituição. Jesus não veio implantar uma denominação, uma instituição religiosa. Ele não veio reformar uma instituição, uma religião. No reino de Deus não há religião. O reino de Deus é implantado dentro da consciência das pessoas. No reino de Deus não há religião. Ou seja, no reino dele, ele tira as pessoas do sistema e traz para fora. Ele traz de dentro para fora. Isso é a igreja de Jesus. A eclésia, tirada de dentro para fora do sistema da religião. O congregar é sadio quando você tem esta consciência que você é a habitação de Deus, que você é a habitação do Espírito. E que se alguém me ama, disse ele, guardará a minha palavra e viremos para ele e faremos nele morada, sua habitação. Então Deus não habita em lugar geográfico. Mesmo naquele templo, que é chamado Templo de Salomão, todo adornado, Jesus não habita ali. Ele foi quem profetizou a destruição do
templo de Jerusalém. Ele profetizou, não vai ficar pedra sobre pedra. Estevão disse, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E o sinédrio, o pessoal do templo, mataram apedrejado. Paulo disse lá em Atenas, ele disse que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas e tampouco é servido por mãos humanas. Se alguém quer servir a Deus, então sirva ao seu próximo, ame ao seu próximo, porque Deus quer ser amado no seu próximo. O congregar é bom quando o congregar é em torno do nome dele, sem liturgia. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos em nome, em torno do nome dele, ali está. Ali ele está. Aonde estiver, não é determinado em um lugar que ele vai estar, que ele vai morar. Então, quando nós vamos a um lugar de reunião, nós não vamos ter um encontro com Deus, porque Deus já habita em nós. Deus já faz morada em nós. Essa é a diferença daqueles que têm essa consciência, que se você não for a esse lugar que você acha que é sagrado, se não participar da sua liturgia, se você faltar às reuniões, você vai perder a fé. Você só continua na fé se você participar desse grupo. Se você se desligar, você já está desligado do corpo de Cristo. Agora, aqueles que estão inseridos e mesclados e unificados com o Espírito de Deus, que foram lavados, remidos no sangue dele, e que têm a consciência que ele morreu em Cristo, foi crucificado com Cristo e ressuscitou na manhã do primeiro dia, como um grão de trigo caindo da terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muitos frutos. E que a vida que você vive agora, vive